Nesta aula, veremos um pouco sobre o ambiente de trabalho do SolidWorks, sobre as ferramentas que a gente tem e como que a gente pode personalizar esse nosso ambiente. As ferramentas que a gente utiliza no detalhamento, elas se localizam aqui na área superior do nosso ambiente de trabalho. Ainda, essas ferramentas elas se agrupam em abas, de acordo com a afinidade das ferramentas. Então, aqui na aba de exibir layout, eu tenho ferramentas que são relacionadas com o layout da minha folha. Ainda possuímos aqui como padrão abas como a anotação, que relaciona essas ferramentas que são utilizadas na hora de a gente detalhar alguma coisa numa folha. A gente tem ainda a aba do esboço, a aba do avaliar e a aba dos produtos Office. Essas abas que agrupam as ferramentas no SolidWorks, elas são editáveis. Por exemplo, quando eu clico com o botão direito aqui em alguma das opções das abas, aparecem as abas que eu posso exibir aqui no meu ambiente de trabalho. Por exemplo, se eu não utilizo a aba de produtos Office, eu posso vir aqui e desmarcar, e então essa aba some aqui do meu ambiente de trabalho. Uma outra opção que eu tenho quando a gente clica com o botão direito aqui, tem essa opção de usar botões grandes com texto. Então, se a gente desmarcar essa opção, fica todas as ferramentas aqui de uma forma menorzinha. Eu, particularmente, prefiro utilizar botões grandes com texto, porque fica mais rápido a gente visualizar, porém, quando a gente precisa de mais espaço no nosso ambiente de trabalho, a gente pode, então, utilizar essa opção aqui de desmarcar os botões grandes. Além das abas, o ambiente de trabalho do SolidWorks ele possui as barras de ferramenta, que ajudam a complementar, então, esse ambiente. Essas barras de ferramenta elas são editáveis. Por exemplo, se eu clicar e arrastar aqui nesses pontinhos, eu posso, então, redefinir a posição da minha barra de ferramenta na folha, em que eu posso colocar em qualquer ambiente aqui do SolidWorks. Eu posso colocar aqui no centro da folha, posso colocar aqui em cima, na direita, aqui embaixo. Então, já que eu já tenho essa outra aba, eu vou manter essa aba aqui, essa barra aqui embaixo, né? Além disso, eu posso adicionar novas barras de ferramenta. Como que eu faço isso? Eu venho em uma região que não tem nenhuma barra e eu clico com o botão direito. Então, já aparecem as opções aqui com as várias barras de ferramenta que eu posso selecionar para implementar aqui minha área de trabalho. Então, eu vou selecionar, por exemplo, essa barra aqui, da Jim Expert. Então, quando eu clico, ele já adiciona, então, essa nossa nova barra e eu posso, então, adicionando outras barras. Para selecionar uma ferramenta no SolidWorks, basta que a gente clique sobre essa ferramenta. Por exemplo, aqui eu cliquei e então já está selecionada a minha ferramenta de dimensão inteligente. Ainda, eu posso acessar as ferramentas através de atalhos do teclado. Porém, algumas ferramentas elas ainda não estão configuradas de acordo com o padrão. Então, a gente pode definir atalhos no teclado para as ferramentas que a gente mais usa. Como a gente faz isso? A gente vem aqui nessa abinha aqui das opções e clica nessa seta para baixo. Então, já abre 3 opções aqui. A gente vem, então, em personalizar. Então, quando a gente clica, já abre, então, essa nossa janela. Nessa janela, a gente tem algumas abas das opções que a gente pode personalizar. Neste caso aqui, a gente vem em teclado. Então, quando a gente clica no teclado, já vem, então, as várias ferramentas e o atalho que já é pré-configurado. Então, eu vou procurar uma ferramenta aqui que eu uso bastante, que é a dimensão inteligente, e vou definir um atalho para ela. Então, aqui... Vocês podem perceber que são várias as ferramentas, então demora um pouco para achar. Mas aqui, achei, ó, dimensão inteligente. Então, para definir um atalho, basta que eu venha aqui nessa aba aqui dos atalhos, e então clique e digite a letra que eu gostaria que fosse o meu atalho. Por exemplo, aqui eu quero que seja D. Então, eu botei D e ele já, então, adiciona aqui. Então, eu pressiono OK para confirmar. Então, agora eu vou acessar a minha ferramenta de dimensão inteligente sem clicar nela. Basta apertar a minha tecla D, que eu vou fazer aqui no teclado. Então, apertei a tecla D, apareceu então a minha ferramenta.
Com isso, o ambiente de trabalho ele possui aqui a nossa árvore, as nossas barras de ferramenta, as nossas abas de ferramenta e a folha de desenho. Aqui na folha de desenho, a gente pode dar zoom, basta rolar o scroll do mouse. Então, se a gente clica aqui na folha de desenho e rola o scroll do mouse, por exemplo, para cima, ele vai perdendo o zoom. E rola o scroll do mouse para baixo, ele vai então dando zoom. Esse zoom ele é dado em relação à posição do cursor. Por exemplo, eu quero dar um zoom nessa região aqui, então eu posiciono o cursor nessa região e então eu vou posicionando a rodinha para baixo, aqui, o scroll do mouse para baixo, então vai dando zoom. Se eu dei um zoom um pouco errado na peça, eu posso também enquadrar de novo a tela inteira. Basta que eu venha aqui em zoom para ajustar, ou então eu pressiono o atalho F. Então, quando eu clico aqui, então ele já dá o zoom na folha inteira. Eu posso utilizar também aqui o zoom para área. Enquanto eu clico aqui, então eu defino uma região em que eu vou dar zoom. Então, eu clico e arrasto a região que eu vou querer dar um zoom. Por exemplo, eu vou querer dar zoom nessa região aqui. Então, quando eu soltar, ele já dá o zoom então, nessa região. Ainda eu posso clicar com o scroll e mover o meu cursor. Então, ele vai movendo a minha folha de trabalho conforme eu mexo o cursor enquanto eu mantenho pressionado o scroll. Então, eu vou dar um F aqui, então voltou toda a folha. Além disso, a gente tem aqui as opções de exibição. Quando a gente clica, então tem várias as opções aqui, que eu não vou ficar explicando uma por uma, porém vou demonstrar aqui, no caso, os eixos temporários. Quando a gente clica, então já aparecem aqui os eixos temporários na nossa tela. Nesta aula, conhecemos então o ambiente de trabalho do SolidWorks. Espero você nas próximas aulas.